Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, e ficaram do lado de fora, e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. E quem beija a palavra de Deus, podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, que nos deu o dom da compreensão, do entendimento, e assim essa palavra possa entrar em nossas vidas, transformar em atos concretos nessa busca constante de santidade. Amém? Olha que interessante esta primeira leitura. Para a gente entender o contexto é muito interessante, né? Na época de Saul, o primeiro rei de Israel, os filisteus entraram em Israel, dominaram Israel, e de repente eles viram uma arca toda dourada, com dois anjos, dois querubins em cima, e eles roubaram esta arca, a arca da aliança, e levaram lá para a sua cidade, e colocaram num altar oferecido a um deus chamado Dagom. Na manhã seguinte, essa imagem desse deus pagão Dagom tinha caído. No outro dia, essa imagem amanheceu sem a cabeça e sem os braços. Eles ficaram espantados. E aí, para resumir a história, levavam essa arca de cidade em cidade desse território dos filisteus. Em cada lugar que essa arca do Senhor era levada, acontecia alguma tragédia. E os filisteus ficaram com medo. Ficaram com tanto medo que devolveram a arca. Levam, isso aqui é de vocês. Levam. E trouxeram para Israel. Quando a arca entrou em Israel, um grupo de curiosos, umas 70 pessoas, tentaram abrir a arca. Na hora, imediatamente, foram mortos, pelo desrespeito para com essa arca da aliança, a arca da presença de Deus, a arca do Senhor, que continha os mandamentos, as tábuas da lei, né? E aí, ela entrou numa casa citou aqui, Obed-Edom. Ficou lá, um estrangeiro. Ele aceitou, não, deixa na minha casa. Ele recebeu a arca durante 3 meses. E durante esses 3 meses que ele recebeu a arca, no tempo que ele recebeu esta arca, a casa dele inteira foi abençoada. Porque mesmo sendo pagão, ele disse assim: não, eu não vou aceitar mais nenhum outro tipo de deuses estranhos, eu vou adorar somente o Senhor Deus. E durante esse tempo que a arca ficou com ele, milagres e maravilhas e bênçãos na sua casa. E aí Davi trouxe essa arca em cortejo, em procissão, em festas, em danças e louvores, e deu a ela um lugar digno. E todos fizeram festa, e mais tarde Salomão vai construir um grande templo e vai colocar aí esta arca. Olha que interessante. Essa experiência desse senhor Obed-Edom, que recebeu a arca na sua casa, e quando ele recebeu a arca, sinal da presença de Deus, ele e sua família inteira foi abençoado. Eles foram abençoados, e nada de ruim aconteceu, porque ele deixou a palavra, a presença de Deus entrar na sua vida, na sua casa. Eu pergunto agora para mim e para cada um de vocês: quem quer receber a bênção de Deus? Quem quer receber a presença de Deus na sua casa, na sua vida? Deus está também, você também na sua casa, certamente levantou a mão porque quer receber a bênção de Deus aí na sua vida. E Deus está disposto a abençoar. Mas para que esta bênção aconteça na minha vida, na minha casa, na minha família, na sua e na nossa família, é necessário uma coisa: tirar
purificar, fazer uma limpeza dentro de casa. De tudo aquilo, esse senhor Obed-edom purificou a sua casa e disse assim: na minha casa não vou receber outro Deus a não ser o Deus de Israel. E ele foi abençoado. Então, para a gente receber esta bênção, para a gente viver nesta bênção, nesse ano todo de 2014, viver nessa bênção, é necessário a gente tirar de dentro de casa tudo aquilo que é pagão. Tudo aquilo que divide, começar a purificar os nossos palavreados, começar assim a viver nesse clima de harmonia, de amor, de perdão, de reconciliação, ouvir as coisas de Deus, dar espaço para ver as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus, dar espaço para a palavra de Deus agir em nossa vida. Quando a gente começa a purificar o que é paganismo na nossa vida, no nosso coração, aí a bênção entra, aí a bênção faz acontecer os milagres em nossas vidas. Dar atenção à palavra de Deus. E é isso exatamente que Jesus nos diz no evangelho de hoje. A mãe, preocupada com o filho, certamente foi lá. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus dá uma linda catequese. Infelizmente, alguns correntes assim ideológicas, espirituais, enfim, diz assim que Jesus diminui Nossa Senhora. Está vendo como Jesus não gosta de Maria? Está vendo como Jesus despreza Maria? Pelo contrário. Se tem alguém que Jesus exaltou, enobreceu, como aquela que realmente faz e cumpre a palavra de Deus, é Nossa Senhora. Se você quer fazer parte da minha família, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que ouve, que dá atenção, que recebe a palavra na sua vida, que faz a vontade de Deus. E se tem alguém que é exemplo de cumprimento da vontade de Deus, essa pessoa é Nossa Senhora. Coloque a mãozinha no teu coração hoje. Feche os seus olhos. Vamos rezar um pouquinho com essa palavra. Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor, e Te bendizer por esse privilégio de termos ouvido a Tua palavra. Senhor, aprendemos na primeira leitura esse transporte da arca, da presença de Deus, como ela foi vindo até Israel. Senhor, a gente percebeu que nós também queremos viver nesta bênção. Queremos atrair a bênção de Deus para as nossas vidas. Queremos viver repletos dessa bênção, contagiados com esta bênção de Deus. Mas para isso acontecer, Senhor, dê-nos hoje, aqui e agora, ao participar dessa Santa Missa, essa capacidade, Senhor, que nos custa tanto e como nos custa, de tirar tudo aquilo que nos impede dessa comunhão espiritual, física com Deus. Obed-edom, esse homem que acolheu na sua casa a arca, se consagrou a sua casa, consagrou a sua família na presença de Deus e foi abençoado. Dá-nos a graça, Senhor. Nós também queremos viver nessa bênção, queremos ser abençoados todos os dias de nossas vidas. Dê-nos essa graça de purificar, Senhor, tirar do nosso coração as impurezas, as imoralidades, aquilo que é sujo, que contamina, o pecado, as rixas, divisões, discórdias, maldade do pensamento e do coração. Dê-nos essa graça de transformar a nossa casa num lar sagrado, num lar espiritualmente transformado. Eu e minha casa serviremos o Senhor, para que a presença de Deus entre, para que o Senhor nos abençoe, que o nosso lar seja um reflexo de um lar cristão, da Sagrada Família. Aprendemos, Senhor, também no Evangelho de hoje, que para fazermos parte da Tua família, para sermos Teus parentes, Jesus, devemos cumprir a palavra de Deus, devemos fazer a vontade do Pai. Ensina-nos, Senhor, hoje, a fazer a vontade do Pai, a ouvir a voz de Deus em nossas vidas, a não dar atenção às vozes que nos conduzem, que nos desviam do caminho, que nos levam ao pecado. Queremos fazer a Tua vontade. Dê-nos o exemplo de Nossa Senhora, dê-nos o exemplo de Maria, a serva do Senhor, que fez em tudo e cada gesto a Tua vontade, Senhor Jesus, a Tua vontade, Senhor Deus. Dê-nos essa graça de fazermos parte dessa Tua família, Senhor,
Diga para Jesus agora: eu quero fazer para a tua família, Jesus. Não me deixe fora. Ensina-me, Jesus, ensina-me a fazer a vontade de Deus. Ensina-me, Senhor, a cumprir a palavra de Deus, a trazer a palavra de Deus para a minha vida, a cada dia, para ser um vitorioso, um homem e uma mulher abençoado na tua presença, que atrai a bênção e não a maldade, que atrai a graça e não o pecado. Obrigado, Jesus. Fique um pouquinho em silêncio, vai escutando aquilo que Deus está pedindo para você hoje, purificar, tirar do teu coração, para que a graça possa entrar e ficar e permanecer na tua vida, na tua casa, na tua família.